Juliano Valim do Serrano. Presidente, hoje são temas importantes relacionados à saúde do nosso município de Caxias do Sul e eu vou seguir nessa pauta. Mas algo que me chama muita estranheza é a questão do concurso público do nosso município. Até a minha assessora fez aqui um descritivo do qual quero fazer a leitura para não cometer equívocos. Então, hoje trago uma preocupação muito séria, que é o concurso público aberto para médicos em nossa cidade. Infelizmente, os salários oferecidos são tão baixos que dificilmente conseguiremos atrair profissionais. Não é exagero dizer que, com essa realidade, corremos o risco de abrir esse concurso e não termos médicos dispostos para assumir. Na UBS do bairro Serrano, por exemplo, estamos há cerca de 1 ano sem pediatra. Imagine o que isso significa para as famílias, para as crianças que precisam de acompanhamento, para as mães que muitas vezes não têm condições de se deslocar até outro bairro em busca de atendimento. E não podemos cair na ilusão de que um médico clínico geral ou um médico da estratégia da saúde da família pode ser simplesmente substituído por um pediatra. Se fosse assim, não seria e não existiria a especialidade de pediatria, que exige anos de formação e preparo específico para atender nossas crianças com segurança e qualidade. Portanto, deixo aqui meu apelo que a Prefeitura reveja com urgência a questão salarial e as condições de trabalho oferecidas. Precisamos valorizar os profissionais médicos, especialmente na área da atenção básica, se quisermos garantir atendimento digno com a população. Do contrário, vamos continuar com os postos de saúde sem médicos e famílias sem assistência. E em momentos anteriores já ficamos sem médicos simplesmente porque não havia profissionais disponíveis para assumir. Então, não podemos dizer que o problema seja de fiscalização e sim de falta de atratividade dos cargos. Então, caros vereadores, vereadoras, quem está nos prestigiando pela TV Câmara, eu posso dizer que são um milagre para que, de fato, o Executivo consiga médicos para participar desse concurso. Imagina você, cidadão, que um médico vá trabalhar 12 horas semanais com um salário de R$ 5.524,52. Imagina um neurologista, um psiquiatra, que hoje é um especialista da área, cobra hoje no privado em média de 500 a 800 a R$1.000 uma consulta. Onde que numa tarde ele atende de 10 a 15 pacientes no valor de R$500, vamos fazer o mínimo, já equivale a R$5.000. Então você imagina, você concursado ganhando ali R$5.500 aproximadamente, tira os descontos salariais, os impostos, vem ali para próximo de R$4.000. Olha, é só um milagre para termos esses profissionais. É só um milagre. E pode ter certeza que não foi a fiscalização da vereadora Dani Mello, não foi do vereador Iago Lorandi, que do qual fez esses médicos pedirem demissão. Pode ter certeza, pode ter sido ali um caso isolado, mas não. E esse todos os anos acontece essas demissões. Porque imagine R$5.000 de salário. Você imagina, você se forma, toda uma qualificação, quantos anos para você se especializar? Olha a grana, a fortuna que você investe. Porque você está cuidando com a vida do cidadão. O neurologista, um psiquiatra, um ginecologista está lidando com a mulher. É algo sério. Cada macaco no seu galho. O especialista não é o clínico geral. O médico da família não é o psiquiatra que está faltando lá no Serrano, que as famílias estão tendo que ir lá no Jardim Adorado, se deslocando, pessoas que não têm, muitas vezes, sequer a passagem de ônibus. Hoje, não é porque eu moro naquela região, mas o bairro Serrano, só o UBS, é em torno de 200 atendimentos diários. Faz mais de 1 ano que estamos aguardando um pediatra. Então, Executivo, eu teria vergonha de abrir um concurso público com um salário miserável, porque hoje
Eu venho da indústria, trabalhei 12 anos numa das maiores empresas de Caxias do Sul, e não só de Caxias, mundialmente, que é a Agrale. Hoje, se você for trabalhar na área da qualidade, a faixa salarial é R$ 3.500, R$ 4.000, para trabalhar o mês inteiro. Então, você tem que ter um poder de reflexão nesse contexto, porque médico é uma coisa séria. O seu à parte, vereadora Andressa. Vereador Juliano, queria tratar sobre a questão do salário dos médicos, que o senhor trouxe, esse assunto importantíssimo. A sociedade, às vezes, olha, né, ali o valor de 5 a 20 mil reais e acha, o que estão reclamando, né, ganhou um monte, enfim. Mas nós precisamos contextualizar as coisas. Para se formar em medicina, hoje, ainda é totalmente inacessível. Eu posso dar o exemplo da UX, que é mensalidade de 11 a 13 mil reais por mês, que tem que pagar para tu poder ter uma formação na área. Portanto, a gente precisa pensar nos modelos de contratação, porque mais do que apontar os problemas, a gente precisa apontar as alternativas. E tem recurso do governo federal, como o vereador Rafael Bueno trouxe, tem a questão dos mais médicos, a gente poderia estar pensando em outras formas. A própria secretária de Saúde de Anarindeu, aquele dia, trouxe, eu tive a felicidade de mediar o debate, a conversa com ela. Ela falou que lá eles contratam especialistas de forma terceirizada, mas pagam um salário muito maior. Então, ela trouxe alternativas que a nossa bancada não é contrária, porque olha para a realidade daquele segmento específico. Então, é urgente que a gente possa pensar alternativas para a nossa cidade, porque da forma como está, não dá para ficar. E nós precisamos valorizar os profissionais que estão lá na ponta, né, para poder fazer o trabalho. Então, parabéns pelo assunto. Agradeço, vereadora Andressa. E assim, quem deveria estar aqui no plenário assistindo o Congresso era a adjunta secretária Daniela, porque hoje quem manda na secretaria é ela, infelizmente, né? E hoje, inclusive, até existe comentários nos bastidores, inclusive lá de funcionários lá de dentro, que quem manda é ela. E hoje é visível. Desde as entrevistas de imprensa, de jornal, hoje da manhã, eu falto a frisar aqui na Rádio Caxias, é ela, nem é o secretário Geraldo, porque não deixa o homem trabalhar. Com toda aquela qualificação, mas não deixam. Então, assim, nós temos que tomar a atitude. Sua parte, vereador Libardi. Obrigado, vereador Juliano. O senhor sabe que o número de médico parece que é que nem cola de cavalo, né? Cresce para baixo. E no caso específico dos mais médicos, que bem tratou a vereadora Andressa, nós temos uma cidade de proporções gigantes. E nós temos 18 profissionais desde a criação. Começamos com 7 em 2013, vereador Juliano, e hoje temos 18. Essa cidade devia contar com 150 profissionais, os mais médicos, e é uma situação que quem visita o BS, que tenho certeza que é o caso do senhor, e quem está nos bairros, sabe o quão bem foram recebidos os médicos de família pelas comunidades, vereador Juliano. Eles se tornaram partícipes das comunidades para quais foram direcionados. Então, bom, o Mais Médicos deu certo. Qual é a saída do governo? Não admitir o Mais Médicos. Ou admitir um número reduzido, porque não basta parecer. A política pública tem que ser efetiva. E o mais especialistas, que a vereadora Andressa também trouxe, é outra saída que nós precisamos pensar. É inadmissível que nós precisamos ficar reféns de concepções ideológicas quando nós precisamos de médicos. Eu e a vereadora Andressa entendemos, vereador Juliano, por essência e não por aparência, que os médicos devem ser estatutários e que nas outras funções devem ser seletistas. A realidade, vereador Lucas, qual é? Aponta que eles não aceitam ser estatutários e que não aceitam ser seletistas. A partir de agora, visto que a realidade se impõe sobre a nossa vontade, nós precisamos promover a contratação no modelo possível, vereador Juliano. Porque se o planeta fosse como eu gostaria, o senhor sabe que seria muito melhor, né? Agradeço. Sua parte, vereadora Daiane. Vereador Juliano Valim, duas situações. Uma sobre a questão dos mais especialidades, que está correndo em canal aberto a propaganda do governo federal mais especialidades. E daí, Caxias do Sul não se credenciou na informação do vereador Rafael Bueno através da Comissão de Saúde. Então, nosso problema não está em médicos. Espera lá. E daí agora, o meu pai me ligou agora para me dizer que na RBS apareceu no Jornal do Almoço o Marlonei, né, presidente do sindicato aí, dizendo que os médicos estão se exonerando por duas questões: salariais
e falta de infraestrutura nos locais onde estão trabalhando, tanto nos CES quanto nas UBSs. Então, pera lá. Então, o nosso problema é o quê? A contratação de médicos. Vamos se credenciar para as coisas, para contratar médicos e melhorar as infraestruturas, né? E as questões. Então, quer dizer que um novo concurso público não vai funcionar. E, vereador Rafael Bueno, eu acho que a gente precisava, enquanto vereadores aqui, discutir aí uma CPI para a área da saúde, porque com os números trazidos no pedido de informação feito pela comissão e todos esses problemas trazidos por diversos vereadores, e não é só vereadores de oposição, eu acredito que essa é a saída para a gente verificar o problema real da nossa cidade e alternativas para que melhore. Obrigado, vereador Juliano. Vereadora, olha, excelentes considerações. E só para concluir minha fala, olha, eu quero que o Executivo tenha um poder de reflexão assim, ó. Cito como exemplo o presidente do SAMAI, João Ues. Olha, trabalhou como chefe de gabinete, exemplar. Trabalhou na Secretaria do Urbanismo, exemplar. Foi para o SAMAI, está dando show, exemplo, sem burocracia, sem politicagem, sendo um exemplo de gestor. Então, ele vai ter que trabalhar na Secretaria da Saúde, porque é só desse jeito para poder evoluir, porque não pode. Acho que lá é a saída. Outro quesito. Para concluir, como vereador. Exemplo aqui, presidente Lucas, para concluir minha fala, olha, hoje, o secretário Bressan, que exemplo está fazendo, o Fiuza, que exemplo está fazendo. Olha, o Weber, do qual critiquei no início, olha, está fazendo um trabalho exemplar, Rodrigo Weber. Então, gente competente tem, só tem que colocar no lugar certo, sem politicagem, sem jeitinho brasileiro, sem burocracia, e porque do jeito que está não dá para continuar. Saúde é um direito e temos que trabalhar por ela. Obrigado, vereador Juliano. Passo trabalhos ao vereador Petrini.